paz aos irmãos, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Que gostoso esse final de semana. Tive o prazer de celebrar 13 anos do meu filhote, não é? Quanto mais ele cresce, mais cabelo ele tem, menos eu tenho. Glória a Deus por isso. E tivemos também na sexta-feira uma vigília, um tempo precioso na presença de Deus. Os irmãos que puderam participar certamente foram abençoados entre as orações, entre a palavra ministrada, entre tudo que Deus movimentou aqui. E, meus irmãos, eu quero estender um pedido de uma família, a família do nosso irmão Raimundo. Eu não sei quantos têm acompanhado e quantos participam do nosso grupo de oração. A igreja tem um grupo de oração. Se você não está lá, eu recomendo que você participe. Lá são colocados os motivos de oração pelos quais nós somos procurados, ou dentro da nossa comunidade existem, não é, pleitos a serem dirigidos ao Senhor. E nós temos uma família que esteve conosco por uns 2, talvez 3 meses, não é, que são os irmãos Raimundo e Anilda, sua esposa. O Raimundo já tem 62 anos, se eu não erro aqui, e faz pouco mais, talvez, de um mês, que eles começaram a seguir um caminho diferente. Não tínhamos contato, mas a sua esposa, Anilda, me procurou dizendo que ele estava com dificuldades de memória, dificuldades em se lembrar de coisas, procurou o médico e não encontrava nenhum diagnóstico. E semana passada ela trouxe para todos nós aqui um pedido de oração. O Raimundo ele foi diagnosticado com AVC isquêmico, exatamente o mesmo que sofreu o pastor Aguiar, mas por alguma razão o processo com o nosso irmão Raimundo seguiu um caminho diferente e ele está internado na UTI. Ele ficou entubado por muito tempo e foi estubado, mas não tem estímulos, não tem sinais neurológicos. E a família pede orações. Os médicos já sinalizaram que o lado afetado é um lado em que o cérebro já não tem mais vida, pelo que médicos disseram, e ele se encontra, então, como que em coma, mesmo estubado. Então, nós continuamos em oração, meus irmãos. Nós cremos na manifestação da vontade do Senhor, que é soberana, acima de tudo e de todos está o nosso Deus, e Ele sabe aquilo que é para todos nós o tempo, o momento, inclusive para a manifestação do seu poder miraculoso. E nós cremos que Ele tem poder, e por isso nós oramos. Não sabemos a sua vontade, por isso nós oramos. E que assim o Senhor não só conforte o coração dessa família, como também, sendo assim sua vontade, ouça o nosso clamor e restaure por obra de milagre o irmão Raimundo. E que isso sirva de testemunho para a glória do Senhor. Nas suas orações, meus irmãos, não se esqueçam do nosso irmão Raimundo e também de sua família. Eu vivi numa madrugada tempos muito difíceis e posso imaginar o que se passa no coração, nos sentimentos dessa família. Por isso, peço a você que se junte em oração. Amém? Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías do capítulo 53. Capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, peraí. Quem não falou nada está rebelde. Deus repreenda essa rebeldia. Quem não trouxe Bíblia já sabe, irmão. Trouxe Bíblia. Estou orando, viu, irmão? Isaías, capítulo 53. Nós vamos fazer a leitura do 52, para chegarmos no 53. O verso é o de número 13, 52, 13. Assim diz a palavra do Senhor. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem?
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aqui, meus irmãos, eu vou pedir a você que se curve sua fronte, que feche os seus olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, porque desde o início dessa celebração, o Senhor tem manifestado, Senhor, o Teu Espírito neste lugar. O Senhor tem se movimentado, Pai, entre os corações. Pedimos que assim também, Pai, seja neste tempo em que Tua palavra é exposta, Pai, neste lugar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, no fundo do coração, no mais profundo das entranhas da existência, Pai, de cada um de nós, o Senhor movimente águas, Pai, trazendo entendimento, cura, Senhor, liberdade àqueles que estavam cativos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor fale conosco, Pai, tire de nós toda inquietação, tire de nós, Pai, toda preocupação ou ansiedade, como aqui já ministrado, porque o Senhor é quem cuida de nós. E nessa dependência, Pai, estamos para a glória do Teu nome. Fale conosco, Senhor, esteja conosco. É o que lhe pedimos desde aqui, agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Se o Brasil tivesse um rei, apesar de parecer que tem uns imperadores por aí, mas se o Brasil tivesse um rei, o que você esperaria desse rei? Uma picanha grátis? Talvez um Bolsa Família mais rechonchudo? O que você esperaria de um rei? A verdade, meus irmãos, é que todo mundo que tem uma dependência de uma liderança, espera que essa liderança seja, acima de tudo, sábia. Para quem é crente, espera-se que essa liderança seja uma liderança também curvada ao Senhor, obediente à sua palavra. Espera-se que, por meio dessa sabedoria, essa liderança haja de maneira a beneficiar o povo. Haja de maneira em que cada um de nós fôssemos então, beneficiados. Tivéssemos nossa vida melhorada, tivéssemos melhores condições, qualidade de vida, segurança, educação. Parece que eu estou até fazendo uma propaganda eleitoral aqui, não é? Mas acima de tudo, meus irmãos, eu penso que esperaríamos proteção. Proteção. Há um movimento grande de países que estão invadindo a soberania de outros países. Isso acontece lá para os lados de lá do oceano, para os lados de cá também, o país de cima aqui está sendo, invadido praticamente aí pelo país americano. Mas cada um de nós esperaria proteção. É difícil viver num lugar em que não se tenha proteção. E a verdade, meu irmão, é que sempre tem o machão, sempre tem o valentão, sempre tem aquele que tem o peito mais inflado e se impõe sobre os outros, não é verdade? Quando nós olhamos as conversas entre líderes, pessoas que têm o mesmo crachá, digamos assim, a gente observa, tem um geralmente que é mais ponderado, tem outro que é acovardado, é mais tímido ou prefere ficar só, na dele, na escuta, e tem sempre aquele que é o que fala mais alto, que é o que se impõe mais, mesmo quando ele não tem razão.
E esses valentões, meus irmãos, parece que na hora que a coisa se aperta, afina. Eu não tenho nenhuma ligação com o partido político, não gosto inclusive desse tipo de coisa, mas eu ouvi o presidente venezuelano falando muita coisa sobre os Estados Unidos. Bravatas e bravatas e bravatas, e quando chegou o exército americano perto, queremos paz, não queremos guerra, queremos... Afinou. Ora, e isso não acontece só entre nós nos dias de hoje, mas há um exemplo bíblico, meu irmão, de um rei que fez exatamente isto, afinou. E não só afinou, meu irmão, mas toda a expectativa que uma nação tinha sobre ele, projetou sobre ele segurança, paz, estabilidade, absolutamente nada disso aconteceu. O nome deste sujeito é Matanias. Também com o nome desse, né? Matanias, mano. Este é o 20º rei sobre o reino do sul, o reino de Judá. Seu nome, Matanias. Ele é tio do antigo rei, o anterior rei chamado Jeoaquim. E o seu sobrinho, que era o antigo rei Jeoaquim, era filho do seu pai, logicamente, filho do pai, né? Que era o antigo rei, o rei, não é? Aliás, este era Joaquim e o pai era o Jeoaquim. 3 reis. A Bíblia diz que na sequência dos reis, um por um, todos fizeram o que era mal, todos fizeram aquilo que Deus reprovava. Imagine a liderança da nação seguindo um caminho de reprovação da parte de Deus. É isso que um crente espera? Que o seu governante seja um rebelde? Ou que seja uma pessoa que obedeça ao Senhor? Ora, o que diz a palavra: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E como é abençoada uma nação onde o governante é alguém que se prostra diante de Deus, busca a orientação de Deus. Não foi o que aconteceu com esse tal de Matanias. A Bíblia diz que o reino do sul vai recebendo profetas e vai recebendo profecias de que a coisa está ficando feia, de que o momento para eles estava cada vez pior, eles estavam enveredando por um caminho muito ruim de desobediência, de pecado, de idolatria, de perversidade. Veja, irmão, é povo de Deus, não estou falando do mundão, não. Estamos falando de povo de Deus, povo da aliança, um pedacinho dele pelo menos, que é o reino do sul agora. E aí o que acontece? Rei após rei, vai morrendo e vai entrando outro, vai entrando outro, vai morrendo, vai entrando outro, e todos eles seguem pelo mesmo caminho de perversidade. Até que finalmente, meu irmão, aquilo que é a paciência da parte de Deus se esgota. Antes deste chamado Matanias, 7 reis antes, houve um que se chamava Manassés. E este, meu irmão, chegou a queimar o seu próprio filho em oferta pagã. Ele levantou postes ídolos dentro do templo. A Bíblia diz que ele encheu Jerusalém de sangue. E quando se trata deste homem chamado Manassés, o livro de 2 Reis vai dizer que Deus não quis perdoar. Irmão, o Senhor que é fonte de graça, o Senhor que age em misericórdia, o Deus que nós conhecemos que sua essência é amor, manifesta dizendo que não quis perdoar. E a partir deste, houve o decreto divino da invasão. 7 reis vão se sobrepondo um pós outro até chegar no rei Jeoaquim. Com 3 meses só de reinado, o reino do sul é invadido pela Babilônia. O Império Babilônico chega finalmente. E não chega de qualquer jeito, não. Chega, não é, tomando tudo, absorvendo coisas que eram do templo, tirando a liderança de Jerusalém, tirando os artesãos, tirando as pessoas que sabiam fazer miojo, tirando todo mundo que tinha alguma especialidade, tiraram as cabeças de Israel, do reino do sul, e levaram todas para Ribla, ou Riblá. Essa era uma cidade em que o Império Babilônico estabeleceu o seu poderio militar. Era longe dali. E aí levou junto toda a corte. O rei Joaquim foi junto, rei Joaquim
É, o pai e filho, os nomes tudo parecidos, né? Só para dar uma cafuzão na mente aqui. E aí vai a mãe, vão os conselheiros, vão os generais, vai tudo levado cativo. E quando chega lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor resolve se intrometer no reino do sul e disse: agora você não é mais rei coisa nenhuma não. Agora o rei é você, o seu tio, o tal do Matanias. E provavelmente ele foi colocado como rei porque ele tinha algum tipo de semelhança ou de obediência, ou não tinha nenhuma vergonha ou pudor de fazer o que o rei Nabucodonosor exigisse. Está tudo certo, corrupção já. E aí Matanias é colocado como rei. Muito bem. Não só é colocado como rei, como ele tem, pelo rei Nabucodonosor, o seu nome mudado. De Matanias ele passa a ser conhecido ou chamado como Zedequias. Matanias, meu irmão, é um nome que significa presente de Deus. Isso que estava acontecendo com o Reino do Sul, com Judá, se tratava, meu irmão, de uma correção da parte de Deus. E toda a correção, vai dizer o livro de Hebreus: filho meu, não desprezes a correção do seu pai. Toda a correção de Deus é um presente do Senhor. Sabe cada cintada? Eu me lembro da Sofia, na gravação da Soraya, Sofia, ó, da Soraya. No dia da gravação do vídeo do Dia das Mães esse ano, entre as coisas ela falou: ai, aquela chinelada que eu levei da minha mãe. Cada chinelada, cada cintada, meu irmão, se você tem um pai, se você tem uma mãe que te ama, isso foi um presente para você, moldou o seu caráter. Cada não que você tomou, cada puxão de orelha que quase arrancou o tímpano junto, o martelo, saiu T, né? Tem um osso que chama T, não tem? No ouvido? Sai junto assim. Você vê até as melequinhas amarelas voando e voltando assim, de tão puxão que foi. Não é? Chama-se presente de Deus. E de presente de Deus, Matanias, o seu nome foi mudado agora para Zedequias. E o que significa Zedequias? Zedequias significa justiça de Deus. Deus trouxe justiça sobre Judá. E agora tem um novo rei, Zedequias. E o rei Zedequias foi devolvido à cidade de Jerusalém. Os principais permaneceram lá em Ribla, ou Riblá, ficaram por lá na Babilônia, mas o rei Nabucodonosor permitiu que o rei Zedequias voltasse, e havia ainda povo lá em Jerusalém. Esse homem assumiu com 21 anos de idade. Imagina se assumiu um reinado com 21 anos de idade. Eu lembro, quando eu tinha 21 anos de idade, eu acho que eu não sabia nem lé com cré direito, né? E esse homem assumiu um reinado. E como rei, meus irmãos, a palavra diz que ele fez tudo o que Deus reprovava. Foi um péssimo rei, um péssimo governante. E então o seu reinado dura 11 anos. 11 anos de reinado de Zedequias. E este, meu irmão, é o 20º e último rei, segundo a linhagem de Judá, segundo a descendência de Davi, este é o último. O próximo que vem demora bastante tempo. E nós vimos já, numa das nossas oportunidades aqui, que o próximo que vem é o Senhor Jesus. É interrompida, não é? A dinastia de Davi ali em Zedequias, e ela é retomada só em Jesus. E isso, meu irmão, nós estamos falando no ano 586, aproximadamente, não é? Antes de Cristo. Por 11 anos, então, esse sujeito reinou. E ele foi fazendo tudo o que Deus reprovava. Quando deu 9 anos do seu reinado, 9 anos, se você fez as contas, não é? Ele tinha então quantos anos? 30 anos. Se ele assumiu com 21. 9 anos depois, 21 com 9. Tinha 2 laranjas, irmão. Comi 3 peras. Quantas bananas sobraram? 30 anos tinha esse homem. Quando finalmente... Ele deve ter tido conselheiros que torciam para algum time que não presta.
Ele deve ter tido, meu irmão, aqueles momentos que ele pensou, quer saber? É agora. E ele se animou de um tanto que ele fez o seguinte. Veja, é um país, Israel, é uma nação, Israel, Reino do Sul, Judá, que está sob o jugo, está sob, não sobre, sob o jugo do Império Babilônico. Era o império dominante na época. E ele foi posto como rei pelo imperador do império dominante da época. Ou seja, ele devia favores ao seu padrinho, Nabucodonosor. E a ordem dele era: obedeça, fica quieto, faz o que eu mando e vai cuidar lá do povo lá, sem bagunça. Após 9 anos que ele está nessa condição, ele tem a brilhante, estúpida, ideia de se rebelar contra o Império Babilônico. Vamos nos rebelar. E viva la revolução! E agora nós não mais obedecemos o Império Babilônico e tudo mais. Mas eu queria que você fosse comigo ao segundo livro de Reis. Segundo Reis. Segundo se diz segundo porque é o segundo livro, né? No capítulo 24. Segundo Reis, capítulo 24. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Estou vendo, irmã. Estou vendo, hein? Segundo Reis, capítulo 24, veja aí comigo o verso 18. 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, e era de Libná. E ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim, o seu sobrinho. E a gente pode dizer, tal como fizera Joaquim, e assim por diante. Veja o verso 20, irmão. Preste bastante atenção nisso. Eu queria que você prestasse atenção, meu irmão. Porque tem coisas que a gente segue o dito popular e esquece que a Bíblia não tem absolutamente nenhum compromisso com o que o mundo fala, com o que as pessoas pensam, não é? Ser a realidade. Verso 20 diz o seguinte: por causa, qual é a causa então, meu irmão? Da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Por causa da ira do Senhor, meu irmão. Não foi um infortúnio, não. Não foi um rei que acordou, não é, azedo um dia e falou, quer saber, vou invadir esses bocó aqui, vou botar ordem aqui, vou aumentar meu território. Não, irmão. Existe alguém que a sua mão é tão poderosa, que está sobre o universo, e ela controla e comanda todas as coisas. O seu nome é Jeová, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus El Shaddai. E o Senhor agora, por causa da sua ira, fez com que tudo isso acontecesse em Jerusalém e em Judá. Acompanhe comigo aí o verso 1 do capítulo 25. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E então no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Irmão, não tem aqueles cachorrinhos pequenininhos que arruma briga com cachorrão grandão? Ora, não tem comparação aqui. E a Bíblia diz que sai Nabucodonosor com todo o seu exército e vai até Jerusalém, porque ele se rebelou. O cara foi posto lá como rei por causa da Babilônia. Foi dada benesses a ele, foram dadas, não é? E agora este sujeito se rebela, resolve se rebelar.
é o valentão, é aquele líder que se inflou. E talvez o povo, presta atenção, talvez o povo tivesse dito: aê, liberdade, uhul. O que disse o versículo anterior que nós lemos? Por causa da ira do Senhor, todas aquelas coisas aconteceram. Aí o homem se rebela. Se rebela contra quem? Contra a mão de Deus, que levantou um povo chamado Babilônia, para vir trazer correção por 70 anos sobre o reino do sul. E está lá o povo: ê, liberdade! Só que aí chega o exército. Quando chega o exército, eu acho que a graça deve ter acabado. Porque eles olharam e falaram: vixe, são só uns 30 cavalos, senhor. Estou vendo aqui, 30 cavalos. Ixi, 60, senhor. Não, peraí, 200, 300. Rapaz! Cercaram toda Jerusalém. Cercaram Jerusalém. E a Bíblia diz que durante 2 anos a cidade ficou cercada. Houve um cerco. Ninguém saía, ninguém entrava. Não entra comida, não sai nada de lá de dentro, não entra absolutamente nada. Está lá estacionado um exército no entorno de Jerusalém. Jerusalém tinha as suas muralhas serviam obviamente para a sua defesa. O rei Zedequias então manda fechar tudo, põe o exército posicionado que sobraram dos homens e agora enfrenta o Império Babilônico. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ele não está enfrentando o rei da Babilônia, ele não está enfrentando o exército da Babilônia, ele está se rebelando, ele está indo contra a mão do soberano, porque isto foi imposto pelo Senhor. E por 2 anos, a Bíblia diz que o reinado dele foi de 11 anos. Se no 9º ano ele se rebelou, então foram 2 anos, aproximadamente, de cerco. Passa 1 mês, não tem comida. E aí, meu irmão, o rei da Babilônia deve ter falado: corta todas as antenas de internet, o Starlink também, não vai ter internet em Jerusalém, acabou. Ninguém vai acessar Instagram, Facebook, vai ter nada. Passa 1 mês, passam 2 meses. Quantos irmãos se lembram do tempo de Covid, em que você fica em casa, não podia sair de casa? Você ainda podia, às vezes, dar uma escapada, e lá não tinha escapada não, irmão. Escapada era flechada. Escapou, levantou a cabeça, tomou uma na orelha, para ficar esperto. Passam 3 meses, passam 4 meses, e aí o povo já não estava mais gritando: liberdade, liberdade. O povo já estava falando: ô Zedequias, dá um jeito aí, irmão. Nós estamos com fome, os cabritos estão acabando, não é? O miojo aqui, o estoque de miojo está acabando, o que nós vamos fazer nessa nossa vida? Passam 6 meses, 8 meses, vamos apertar para acelerar, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, meu irmão, até que deu 2 anos, aí assim a paciência está lá, e aí o que faz o grande, inteligente, o incrível rei Zedequias? O que ele faz? Ele vai lá e fala: Senhor soberano da Babilônia, perdão, minha falha, não culpe esse coitado desse povo. Fui eu que me rebelei. O que você espera de um rei, irmão? Foi a pergunta que eu havia feito a você. Você não espera por proteção? Você não espera que ele tome decisões e faça as negociações e tratativas para benefício do povo? 2 anos de cerco, e a Bíblia diz que a fome naquele lugar era rigorosa. Para a Bíblia usar o termo rigoroso, significa que estava bem, mas bem ruim a situação lá. E então, qual é a brilhante ideia desse gênio das táticas militares? Ele não pensa 2 vezes. Quer saber? Pernas, para que te quero? E na calada da noite, macho pra caramba, né?
na calada da noite, ele vai entre dois muros, na muralha de Jerusalém. Entre dois muros, ele passa por um jardim conhecido como Jardim do Rei. O lugar que era cultivado para alimento para toda a Jerusalém, e por ali passava água que alimentava. Havia um duto que havia sido construído e por ali passava água, que muitos séculos depois nós conhecemos uma história muito importante que acontece lá em João no capítulo 9, que o Senhor Jesus, ao lançar saliva no chão, pega com o pó da terra e esfrega nos olhos de um cego de nascença. E ele diz, agora você vai se lavar. Você vai se lavar onde? No tanque de Siloé. O que significa o tanque de Siloé? O enviado. Siloé quer dizer o enviado. E ele vai lá e quando ele pega aquelas águas e passa no seu rosto, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Foi por ali que Zedequias resolveu bater as suas pernas e sumir dali. Na calada da noite ele faz uma fenda, ele arrebenta um pedaço do muro. E eu fico a pensar, qual foi a brilhante ideia que ele teve para silenciar aquilo, porque você vai bater com martelo, vai fazer barulho. E de noite ele foge com os seus soldados. Que grande monarca é esse que dá as costas para o seu povo. Porque se você continua lendo a história e se você a conhece, você vai ver que agora isso acende a ira, não é? Do imperador babilônico, e ele não só vai atrás agora desse rei chamado Zedequias, porque ele fugiu. Na mesma noite em que ele foge, passando pelo jardim do rei, na mesma noite em que ele foge, o exército vai atrás dele e pega. Estava querendo fugir, bonitão. Agora você vai ver o seu, vem aqui comigo. Ele foi capturado. E antes de ser capturado, sabe o que acontece com esse rei? Os seus soldados são como desertores, eles abandonam o rei. Eu que lá quero saber de confusão, vai soldado para tudo quanto é lado, fica o rei sozinho e a Babilônia pega aquele rei. A Bíblia diz que ele é pego. Ele é levado até Ribla, se você lembra, ou Ribla, se você lembra, este é o lugar de instalação militar do Império Babilônico. Ali foi levado, não é, o povo de Israel, num primeiro momento, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele é sentenciado pela Babilônia. Primeira sentença que pega este rei chamado Zedequias, cujo nome então agora é Justiça de Deus. Primeira sentença, você não é um rebelde, seu Zedequias? Agora você vai sentar nessa cadeirinha aqui, e você vai assistir os seus filhos sendo mortos. E um a um seus filhos foram brutalmente assassinados na frente dele mesmo. Ele assistiu a morte dos seus filhos. É o preço da rebeldia. E o Império Babilônico não parou por aí. Os babilônios agora foram e furaram os seus olhos. A última coisa que aquele rei viu foi a morte dos seus filhos, e em seguida os seus olhos foram furados. Cegaram o homem. E depois de ter visto os filhos serem mortos, ter os seus olhos furados, ele foi algemado e aprisionado, levado para a Babilônia como um prisioneiro. E Jeremias, o livro do profeta Jeremias, vai dizer que ele ficou aprisionado até o último dia da sua vida. Deposto como rei, tendo visto os filhos sendo assassinados brutalmente na sua frente, cegado pela sua rebeldia e agora aprisionado até a morte. Este foi o último rei da dinastia de Davi até que viesse o verdadeiro rei. Se você se lembra, nós estamos passando pelo fio vermelho, como de maneira carinhosa chamamos. É o rastro entre as profecias no texto sagrado e que vão cada vez mais dando forma
e conhecimento para todos nós de quem é este o Messias, o Salvador, que vem por decreto de Deus, por desejo, vontade manifestas de Deus, o Senhor Jesus, como nós hoje o conhecemos. E quando nós comparamos o verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus, com este último, que foi o rei Zedequias, que é um rei corrupto, e é um rei que não atende os requisitos do Senhor, nós encontramos algumas situações semelhantes e que vão demonstrando a diferença entre eles. Primeira coisa, meus irmãos, é que na calada da noite, esse homem resolveu dar um pé, não é? Bater as pernas e sumir dali. A Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, numa quinta-feira à noite, ou seja, já o dia da celebração da Páscoa, 3 anos após o início do seu ministério, com aproximadamente então 33 anos de idade, o Senhor Jesus, depois de ter ceado com os seus discípulos, é de noite, ele sai do lugar onde houve a ceia, sai do cenáculo onde estavam com os seus discípulos, e ele caminha agora. E ele caminha para um lugar, também de noite. Zedequias saiu, meu irmão, e buscou um caminho para fugir num lugar chamado Jardim do Rei. Ele saiu da proteção das muralhas, passou pelo Jardim do Rei. E o Senhor Jesus, ele sai naquela noite. E ele vai para também um jardim. Um lugar que nós conhecemos como Getsemane. Tem até aquela música, não é? No Getsemane foi que meu Jesus orou. Vou guardar meu talento musical para depois. A Bíblia diz que ali o Getsemane era um jardim com muitas oliveiras, um lugar conhecido como prensa de oliva, lugar de fazer azeite. Estava então o Senhor Jesus, também à noite, num jardim. Enquanto o Senhor Jesus sai com os seus discípulos e vai até aquele lugar por sua própria vontade, não sendo forçado por ninguém, o rei Zedequias sai de lá de maneira forçada, porque ele está fugindo. Ele é um covarde, e ele está fugindo. E ele está fugindo abandonando o seu povo, abandonando a cidade de Jerusalém, deixando tudo à sua própria sorte, abandonando o templo. Ele não está nem um pouco preocupado com nada daquilo, ele quer sumir dali e buscar a sua própria segurança. Enquanto isso acontece, nosso Senhor Jesus saiu, foi ao jardim do Getsemane por sua própria vontade. E naquele lugar, ele foi porque ali ele receberia uma visita durante a madrugada. Enquanto capturaram à força o rei Zedequias, que fugia, o Senhor Jesus não fugiu, o verdadeiro rei não fugiu, mas ele se entregou. Quem vocês procuram? E eles disseram, procuramos por Jesus de Nazaré. E ele disse, sou eu, ego eimi. Meu irmão, ele pronuncia o seu nome, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quando ele dá esse pronunciamento, a Bíblia diz que os soldados caem todos pelo poder, tão somente do seu pronunciamento, do seu nome, quem ele é. Enquanto os outros, meus irmãos, correm atrás e capturam e algemam o Senhor Jesus, se entregue, e ele diz mais, vocês vieram me procurar, estes que estão comigo não têm nada a ver, deixem eles irem embora. O verdadeiro rei não fugiu, não abandonou absolutamente nada, mas de maneira voluntária, por sua própria e deliberada vontade, ele se entrega. Disse o Senhor Jesus, ninguém toma a minha vida, mas eu a entrego. Veja a diferença entre esses reis, não é?
E o texto que nós lemos em Isaías, eu vou pedir a você que retome lá comigo. O texto que nós lemos em Isaías faz parte de 4 pequenos salmos que são inseridos dentro do livro do profeta Isaías. Há quem diga que são 5, há quem diga que são 4, existe no capítulo 42, no capítulo 49, no capítulo 50, no 53, e alguém aponta o 61, que foi o texto que o Senhor Jesus leu no início do seu ministério naquela sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim. E este capítulo que nós lemos, o capítulo 53, meus irmãos, ele descreve a realidade do reinado do nosso Senhor. Nós vimos até aqui, na nossa caminhada pelo texto sagrado, que o plano de Deus não teve nenhuma mudança, transformação, ou foi criado a toque de caixa, mas da eternidade. O sangue de Jesus é conhecido e conhecido com efeito, diz o apóstolo Pedro. A partir disso, a semente da mulher, o descendente da mulher é anunciado à serpente no juízo que há lá no dia da queda, lá tempos atrás. Nós vimos então que Deus levanta um homem chamado Abraão, e deste homem ele levanta para formar um povo. Porque a partir deste povo, um povo santo, uma nação separada, um povo de adoração exclusiva ao Senhor, ali, a partir deste povo, viria este descendente. Nós vimos que não é somente um povo, mas Deus também aponta de onde deste povo vem o Messias. Tem uma tribo específica, não é aleatório, mas ele vem de Judá. E não é um homem comum, este homem é rei, é uma dinastia, o cetro de poder não se apartará de Judá. E este rei, este homem, não é um homem comum, não é um homem simples, mas ele é divino, como vimos em Isaías dizendo que ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, e títulos de divindade que são atribuídos a ele. E nós vimos na semana passada que este Deus, este rei, o verdadeiro rei, também é um rei diferente, porque ele é Deus Emanuel, é Deus conosco, manifesto, presente entre nós. E agora Isaías dá mais uma indicação para mim e para você de como é esse rei. Diferente de todos os soberanos que a terra já viu, este é o rei que se coloca no lugar dos seus súditos. Este é um rei que não foge abandonando todos e que se lasquem os súditos, porque o que importa é que eu sobreviva. Este é o rei que entrega a sua vida para que os seus súditos possam viver. Este é o rei que entrega a sua vida. E o capítulo 53, então, ele traz este texto que nós lemos, começando no versículo 13, porque houve uma falha aí na separação de capítulos, não é? Lembrando que quando Isaías escreveu, ele não separou capítulos, isso vem depois e é dos homens, não é inspirado. E quem fez a separação deveria ter começado o capítulo 53, no verso 13 do 52, mas não o fez. E o texto parece então meio quebrado, não é? Mas então no capítulo 52, verso 13, Isaías fala assim do Messias: vejam o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmos diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homens. O que Isaías está dizendo é que a característica deste rei é que ele é um rei servo, e ele é um servo sofredor. É um servo, meu irmão, que vai sofrer, e o seu sofrimento é incomparável. Ninguém consegue dizer, eu posso imaginar o que Jesus passou. É inimaginável pelo que passou o Senhor Jesus. E o texto vai seguindo, então, a sua narrativa, e vai dizendo no verso 1 do capítulo 53, quem creu em nossa mensagem, quem creu então na pregação e nas boas novas, de que esse rei viria e sofreria, quem creu no evangelho, em outras palavras, o que diz o profeta Isaías, e isso, meu irmão, manifesta um sentimento de Deus, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Se segundo Reis diz que tudo aquilo que aconteceu pela ira de Deus,
Agora, meus irmãos, o que Isaías está narrando aqui é um sentimento de Deus, é também a ira de Deus por um motivo. Porque rejeitaram o Filho de Deus, porque rejeitaram o Salvador. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. E aí o versículo 2 vai trazendo aqui informações. Verso 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Meus irmãos, não há nada que você passe em que, ao clamar ao Senhor, talvez o Senhor dissesse: puxa vida, dor de dente eu nunca tive, hein? Rapaz, isso deve ser difícil, hein, Senhor? Ajuda ele lá. A Bíblia fala que ele é homem de dores e experimentado no sofrimento. Esse é o Rei que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Rei Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Hoje nós sabemos o seu nome. Essas pessoas que liam Isaías não conheciam o seu nome. O verso continua, não é? Dizendo: como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Esconder o rosto, meu irmão, é rejeição. Não é, ai, estou com vergonhinha, não. É não quero saber, não quero falar, é fechar o coração. É virar o rosto, literalmente. É disso que se trata. E aí pulamos para o verso 5, meus irmãos, que diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras, como certamente vem à tua mente, não é? Fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe, meu irmão, não teve um naquela época, não tem um nos dias de hoje que vai até Jesus, não tem um. Se não é Deus, pela sua graça, manifestar do seu Espírito e tocar no coração daquela pessoa, ela não busca a Deus, ela não tem desejo por Deus e ela segue por um caminho errante. O verso 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. E cadê o servo sofredor? Quem estava com ele? Absolutamente ninguém. Aquelas pessoas olhavam: como pode um homem deste ser rei? Ora, o rei é um homem pomposo, posudo, bonitão, como foi Saul. A escolha de Saul é porque o homem era bonito, devia ser um galã da Rede Globo. A Bíblia diz que no Senhor Jesus não havia formosura, não havia majestade alguma que atraísse. As pessoas não foram para Jesus porque viram que ele tinha a capacidade de ser um grande líder e um soberano sobre Israel, mas foram até Jesus porque o Espírito Santo direcionou. Aqueles que foram por causa de um pedaço de pão ou por causa de pães, ouviu de Jesus, como falávamos na sexta-feira, não foi? Na nossa vigília, ouviu de Jesus: ora, saiam daqui, porque vocês vieram aqui atrás do pão. Vocês não estão interessados no que eu tenho a dizer. O que Isaías está falando para mim e para você é a característica deste servo, é um servo sofredor. Ele vem com um propósito. Ele vem com o propósito de morrer no lugar do seu povo. Diferente de Zedequias, que abandona o povo e fala: vocês não é que morram. Este rei é aquele que entrega a sua vida. E para que nós possamos entender do que se trata aqui o texto de Isaías, eu peço a você que siga comigo agora para o Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 27. Mateus é um evangelho escrito talvez primordialmente para judeus que não criam em Jesus. E é um texto, então, que está falando não só dos milagres, do poder de Deus, mas está dando uma mensagem objetiva para esses homens, judeus, povo de Deus, e que não creram naquele de que desde lá de trás, profeta após profeta, que foram rejeitados, assim como Jeremias foi rejeitado, inclusive por Zedequias. As pessoas não deram ouvidos. E no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, meus irmãos, eu queria que você lesse comigo a partir do verso 45. Onde estamos aqui nesse momento?
O Senhor Jesus já passou pela quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta, já foi preso, já foi açoitado, já passou pelo sinédrio, já passou pelos seus julgamentos ali, não é, com o sinédrio de novo, depois de volta com Pôncio Pilatos, depois vai para Herodes e volta para Pôncio Pilatos, aquela situação toda que acontece, até que às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, o Senhor Jesus já está pregado no madeiro e pendurado no Gólgota, Monte das Caveiras. Quando alcançamos aqui o verso 45, meus irmãos, já se passou das 9 até o meio-dia, de que o Senhor Jesus, numa sexta-feira de Páscoa, já está pregado no madeiro. Todo esse tempo já passou. E aí vem o verso 45, e Mateus diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. A NVI já traduz o horário, não é? Porque tem alguns que falam da hora sexta até a hora nona, e é exatamente o que a NVI já está nos ajudando aqui, é do meio-dia até as 3 horas da tarde. E houve trevas. Meus irmãos, a Bíblia não explica exatamente o que aconteceu. Se foi como naqueles dias em que se fecha o tempo e uma nuvem muito carregada de chuva se forma e a luz do sol é ofuscada, se houve uma grande poeira, como alguns também tentam explicar o que aconteceu, e aquela poeira fechou aquele lugar, de tão densa que atrapalhou a iluminação, ou se houve um eclipse solar, como algumas pessoas também falam, o fato, meus irmãos, é que houve escuridão. No pico do dia, ao meio-dia, no horário em que o sol está na sua posição central e abrasador, não tem luz. Acabou iluminação, houve trevas, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, isso é totalmente atípico. E essas trevas, meus irmãos, mostram que alguma coisa está acontecendo. Essas trevas são um sinal para mim e para você. Um sinal de que Deus não está satisfeito. Porque o seu filho foi fatalmente rejeitado. Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, está ali, naquela cruz no madeiro. E aquelas pessoas olham para o Senhor Jesus, entre aqueles que eram curiosos e entre aqueles que eram, não é, pessoas totalmente desmioladas e diziam: vai, você não é o médico dos médicos, não é o bam, não é você que ganhou o prêmio mais de qualquer coisa lá, desce daí agora, cura-te a ti mesmo. E trevas se formaram naquele lugar. Meus irmãos, eu queria que você voltasse alguns capítulos no Evangelho de Mateus e fosse comigo ao capítulo 24, porque você vai ouvir o Senhor Jesus falando sobre tempos futuros, o que nós chamamos de escatologia, escatós, não é? Que fala dos tempos futuros e principalmente eventos que estão conectados com o fim. Se você já estudou escatologia, você entende o que eu quero dizer. Textos apocalípticos, textos de Daniel que falam do fim dos tempos, e o Senhor Jesus também fala sobre esse período. E no capítulo 24, eu queria que você lesse comigo o versículo 29. Capítulo 24, verso 29. Diz assim: pois a quem tem... perdão, estou no 25, é o 24. Olha eu lendo errado de novo, hein, irmão? Tá? Só para ver se você está esperto, hein? Tá, aleluia. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Como é que o Senhor Jesus fala que vai ser a aparência daqueles dias, dos dias do fim, quando da sua volta, quando da manifestação da ira do Senhor, e pelo qual nós devemos dar graças a Deus, se você está em Cristo,
Diga assim: graças a Deus, porque o Senhor te livrou da ira vindoura. O que você foi salvo, meu irmão, não é do inferno não, tá? Você foi salvo é da ira de Deus que lança no inferno. É sobre a ira de Deus que se trata o objeto de salvação que nós agora apreciamos a partir de Cristo, pela fé em Cristo, pela obra da cruz. E o Senhor Jesus diz que naqueles dias, a aparência daqueles dias é que o sol se escurecerá. Não vai ter luz, meu irmão, como nós temos no dia comum. E o que acontece no dia da crucificação do Senhor Jesus é que há como que um trailer. Sabe o que é um trailer, meu irmão? Você vai ter lançamento no cinema e o pessoal lança um trailer, né? Lança um pedacinho, só para você ter uma ideia do que vai acontecer. É como que um trailer. É só um flavor, olha que bonita essa palavra, né? É só um gostinho de como vai ser naquele dia a trevas se manifestando. Porque o povo de Deus rejeitou e rejeitou fatalmente o Filho de Deus. E aquilo é um anúncio, cuidado, porque Deus não está satisfeito. E se Deus não estava satisfeito naquela época, deixa eu lhe dizer uma verdade, meu irmão, Deus permanece insatisfeito, porque até os dias de hoje há quem rejeite o Filho de Deus. Até os dias de hoje, se bobear até entre nós, há aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Vivem uma vida de aparências, andam com expressão de crente, no seu palavreado é misericórdia para cá, é crendo aos pais para lá, mas a sua vida expressa não a verdade do Evangelho, mas ela é espremida como quem aperta fugiu o nome, um negócio de pasta de dente, quem aperta um tubinho de pasta de dente, e o que você não está vendo que está lá dentro, quando você aperta, ele sai, né? Sai tudo aquela pasta que estava lá dentro. O que sai de muita gente, meu irmão, a Bíblia fala que o coração, não é? Ou melhor, a boca fala do que está cheio, o coração. Por isso, aquelas trevas são um sinal importante para mim e para você. Se você está em Cristo, é para que você glorifique a Deus e diga: Senhor, obrigado pelo meu Senhor Jesus Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 7-8 do livro de Romanos: graças a Deus por Jesus Cristo que me livra desse corpo da morte. Mas para aqueles que não estão em Cristo, do mesmo jeito que Deus pendurou o seu arco, mostrando para aquelas pessoas que Ele é o Deus guerreiro e todo-poderoso, e que depois de destruir praticamente a humanidade, Ele não faria novamente com água. O seu arco foi colocado como um sinal de que o Deus guerreiro que não tolera o pecado, agora as trevas mostram para aquelas pessoas o sentimento de Deus. Alguém perguntou: que Deus? Onde estava Deus enquanto o seu filho estava crucificado? Não é? O Senhor manifesta a sua insatisfação e a sua ira. No capítulo 27, no verso 45, diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus brada. E havia um bom intervalo de tempo desde a última vez em que a Bíblia sinaliza, fala do Senhor Jesus, porque ele foi como ovelha muda para o matadouro. É o texto que nós lemos lá em Isaías, capítulo 53. E agora ele brada, não é? Palavras em aramaico traduzidas para mim e para você, que significam: Deus meu, por que me abandonaste? E esse abandono, meu irmão, eu já ouvi várias explicações. Entre elas, uma das mais, talvez, bonitas que eu escutei, foi que Deus olhava para aquela situação, vendo o seu filho crucificado, e aquilo foi tão profundamente forte para Deus que ele não aguentou mais olhar. Foi como se ele não tivesse mais condições de olhar para Jesus naquele estado, e virasse o seu rosto, e Jesus, tendo percebido lá da cruz, bradou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Outras pessoas vão dizer que a Trindade rompeu, não é?
que houve um intervalo na harmonia da Trindade, e nesse momento Deus abandona literalmente o Senhor Jesus na cruz. Tantas explicações, meus irmãos, o que falta é, na verdade, ler a Bíblia. Capítulo 22 do livro de Salmos. Se você fizer a leitura do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, e em paralelo estiver ao seu lado Salmo de número 22, você vai encontrar um sem número de semelhanças, e não é por acaso. Mateus olha para este salmo e descreve, demonstrando que tudo o que falava Isaías do servo sofredor, e que o salmista, tempos depois, também sinaliza, é exatamente o que acontece com o Senhor Jesus. Salmo 22, o verso 1 é exatamente essa expressão: meu Deus, por que me abandonaste? E ora, o que seria então esse abandono da parte de Deus? Eu peço a você que siga lá comigo, no Salmo de número 22, para que nós olhemos o significado desse abandono. Para que você, pelo que diz a palavra, tenha exatamente em visão o que disse o Senhor Jesus. Salmo 22, o verso 1 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? O Senhor Jesus está lá, crucificado e pregado naquela cruz, como o rei, o servo sofredor, o justo pelos injustos, o rei que foi no lugar dos seus súditos e não fugiu, mas como um Deus zeloso, entregou-se por todos nós. Eu queria que você lesse comigo agora o verso 15, para que você entenda o que estava acontecendo ali. A Bíblia diz no verso 15: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. O vigor do Senhor Jesus, meu irmão, estava no seu limite. Se você tem curiosidade, existem livros, não é? E estudos científicos que tentam explicar o que aconteceu, o colapso no organismo do Senhor Jesus que aconteceu depois de toda aquela jornada entre aflição, desde lá do Getsêmani, onde ele transpira sangue, até tudo aquilo que ele recebe de açoites, pauladas, não é? Coroa de espinhos na sua cabeça, e agora crucificado, pendurado sobre o peso do seu próprio corpo agora, tendo até dificuldades em respirar. Mas ele não morreu asfixiado, ele não morreu por causa de um furo na sua lateral. A Bíblia diz que Jesus morreu porque ele entregou a sua vida, por mim e por você. O verso 15 diz que ele estava com o seu vigor totalmente esvaído, secou-se como um caco de barro, e a sua língua grudava no céu da boca. Você se lembra do momento em que clama ao Senhor Jesus, sinalizando que tinha sede? É disso que se trata, grudar a sua língua, não é? E aí ele diz assim: deixaste-me no pó à beira da morte. Deixaste-me no pó à beira da morte. Essa expressão do Salmo 22, versículo 15, no final dele, é isto o que significa o abandono. Não houve rompimento de trindade, não houve o Senhor que não aguentava olhar para Jesus e virou o rosto, mas houve da parte de Deus deixá-lo naquelas condições. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus moê-lo por todos nós. E aqui o verso 15 diz exatamente o que acontece: deixaste-me no pó à beira da morte. Sabe, meus irmãos, comigo e com você tem momentos que isso acontece, que nós somos deixados, como que abandonados, mas não fomos abandonados. Deus jamais tirou o seu olhar de qualquer um de nós, mas você foi como se estivesse no pó. Como diz aqui o versículo: deixaste-me no pó e à beira da morte.
Falamos há pouco do nosso irmão Raimundo, que está num leito de UTI, e pelo que indicam os médicos, já morto, mentalmente ou neurologicamente, morto, inativo. Há momentos, meus irmãos, que se instalam coisas na minha vida e na sua, em que é da parte de Deus e da vontade do Senhor, e isso permanece. Mas há momentos também em que Deus nos livra, porque Ele jamais nos abandonou. E se essa enfermidade, se essa dor, se essa situação que tem corroído a você e a mim por dentro, não for embora, talvez nós tenhamos escutado, como Paulo escutou, a minha graça te basta. Quantas pessoas, por meio das crises que viveram, experimentaram joelhos dobrados diante do Senhor que jamais tinham experimentado antes. E ouviram, viram, sentiram a presença de Deus como nunca haviam experimentado antes. Por isso que disse o Senhor Jesus acerca de abandono, meu irmão, é porque Deus o deixou como se estivesse deitado no pó e à beira da morte. O verso 19 diz assim: Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. E o verso 23, louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante deles todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Deus ouve o meu e o seu grito de socorro, meu irmão, como também ouviu o de Jesus naquela cruz. E quando o Senhor então brada em alta voz, meu Deus, por que me abandonaste? É um abandono de deixá-lo naquela situação, porque foi para isso que ele veio, para morrer por mim e para morrer por você. Seguimos então ali no capítulo 27 de Mateus, no versículo 47, aquelas pessoas ouviram Jesus dando este brado, e estavam um pouco longe, e pessoas curiosas, gente que não estava interessada em Jesus ou no seu sofrimento, mas estavam há pouco gritando, crucifica, crucifica, e estavam longe assistindo aquela cena. E quando Jesus fala Eloi, Eloi, as pessoas talvez entenderam Elias, Elias, e se confundiram. E então o verso 47 diz que quando alguns daqueles que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando por Elias. Por alguma razão havia uma crença naquela época que viria Elias. E então, meus irmãos, o Senhor Jesus já havia dito a eles, Elias já veio, João Batista. Veio com um ministério semelhante, veio com um posicionamento semelhante, Elias já veio. E vocês também o rejeitaram, decapitaram. Veio João Batista. Mas aquelas pessoas olham e falam, meu Deus, ele está chamando por Elias. Ora, vai que Elias aparece. Vão deixar ele, não é? Aumentar a sobrevida dele aí no madeiro. E aí o que eles fazem então? Verso 48, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. A esponja eles carregavam consigo porque era uma maneira de você tomar uma quantidade pequena de água sem desperdício. Era uma região de bastante área seca, não é? E o vinagre, meus irmãos, era uma espécie de vinho, só que era um vinho mais ralo. E ele tinha o objetivo só de um refresco mesmo. E então uma pessoa ali curiosa, vai que aparece Elias, ele está chamando por Elias. Não foi esse homem que fez morto ressuscitar? Não foi esse homem que curou cego de nascença? Vai que Elias aparece. E aí pegam uma esponja, embebem em vinagre e colocam para ele. Veja a continuidade da leitura, não é? Verso 49. Mas outros então disseram, deixem-no. Vejamos se Elias vem para salvá-lo. Veja a completa desorientação dessas pessoas. E se nós estamos olhando agora
o rastro do fio vermelho. Essas pessoas tinham, todos esses textos que nós estamos lendo, tinham naquela época, tinham acesso, estudavam esses textos, conheciam as profecias, conheciam os salmos. Diferente de muito crente hoje que não estuda a Bíblia e que precisa aprender a ter um pouco mais de vergonha, aquelas pessoas eram pessoas que realmente praticavam a sua fé. E agora diziam, deixem, vai que Elias aparece, não é? E aí o verso 50, depois de ter bradado novamente, em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E aí, meu irmão, acontece algo que é tremendo aqui. Nós não estamos falando de um rei coitado, de um rei que não tem poder. Não estamos falando de um rei que foi sabotado, traído, que foi pego de surpresa, de calça curta. Me acharam aqui no jardim do Getsêmani, como acharam Zedequias. Mas nós estamos falando daquele que, de maneira consciente, pela alegria que lhe foi proposta, enfrentou e caminhou por esse calvário e foi crucificado, até que então, às 3 da tarde, a Bíblia diz que ele dá um brado. Esse brado, meu irmão, não é um grito de dor, não se engane. Não é um grito de quem está nas últimas e diz, puf, e morre. Esse é o brado de vitória do Senhor Jesus. Esse é o grito do rei, anunciando a sua vitória sobre a morte. Esse é o brado, meu irmão, vitorioso do Senhor Jesus. E eu tenho a impressão que aquelas pessoas que estavam perto, ao ouvir aquele brado do Senhor Jesus, se assustaram. Tudo escuro, e ele ouve, não é? O que acontece ali. Paulo explica para mim e para você o que acontece. Lá em Colossenses, no capítulo 2. Veja, o Salmo 22 disse para mim e para você, que houve, não é? Da parte de Deus, socorro. Deus ouviu o grito de socorro. E lá em Colossenses, meus irmãos, no capítulo 2, abra lá comigo. Colossenses, bora tirar a teia de aranha aí de algumas bíblias aí, né, meu irmão? Colossenses do capítulo 2, olha o que é que diz o versículo 15. Vamos ler o 13 em diante. Diz assim, quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a dívida, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, foi pregada na carne de Cristo, crucificada naquela cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde, irmão? Na ressurreição? Triunfando sobre eles, aonde, irmão? No dia da sua vinda gloriosa, montado no seu cavalo. Triunfando sobre eles na cruz. Esse é o brado de vitória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele despojou todo o poderio e autoridade. Sabe o que é despojar, meu irmão? É quando o vitorioso chega assim naquele que é o agora dominado, subjugado. Passa aí as tuas armas, o que você tem aí? E aí começa a tirar. Porque ele foi despojado. Cadê os teus anéis de poder? Cadê os teus celulares que você comanda tudo? Passa tudo para cá. Foi despojado. Esse é o brado de vitória da cruz do Senhor Jesus. Não é um grito de desespero de alguém que está com muita dor e não vê a hora e diz, Senhor, me leva. Mas é o tetelestai. Está consumado. A obra da cruz foi consumada. Meus irmãos, a Bíblia diz então, voltando ao capítulo 27 de Mateus, no verso 50, muito crente que não conhece a história do seu Senhor, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Ele entregou o seu Espírito. E naquele momento, veja aí comigo o verso 51, meu irmão. O que muitos pensavam não é ser a vitória, né? O arruaceiro foi morto, acabou. O que muitos talvez pensassem, não é?
ser algo bom, morreu Jesus e acabou, não é? Veja comigo o verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto para baixo. Meus irmãos, nós conhecemos o texto de Hebreus que fala que agora nós temos acesso pelo sacrifício de Cristo ao Santo dos Santos. Então há uma probabilidade muito grande de que esse véu que se trata aqui fosse o véu que separava o santo dos santos. Mas haviam outros véis ou véus, como é que fala véu no plural? Véus, obrigado. Haviam outros, muito provavelmente é o véu que separava o santo dos santos. E então para crente, irmão, presta atenção, já estava em trevas, não estava? Para crente isso é glória a Deus, porque o Senhor é vitorioso naquela cruz. Para quem não é crente, é um aviso. A ira do Senhor está sobre aquele que rejeitou o seu filho. E agora quando o véu se rasga de cima a baixo, veja, não é de baixo para cima não, é de cima para baixo. É Deus abrindo o acesso para mim e para você. Mas há também uma possível outra interpretação do que está acontecendo aqui. E aí, para quem não é crente, ou para quem é falso crente, para aqueles porcos que andam no meio das ovelhas, tentando parecer crente, é um grande sinal de alerta. O que fazia um judeu quando se indignava, irmão? O que fazia um judeu quando alguma coisa terrível acontecesse? Ele rasgava as suas vestes. Ora, quando Jesus se pronuncia, aqueles homens disseram no sinédrio, blasfêmia, e rasgaram as suas vestes. Há uma manifestação de Deus de insatisfação, porque o seu filho foi rejeitado, e agora o véu se rasga de cima a baixo. Glória a Deus se você está em Cristo, porque o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus, mas aqueles que não estão em Cristo, há uma possível interpretação desse momento, de que Deus manifesta a sua indignação, a sua insatisfação, rasgando aquele lugar. E o que disse o Senhor Jesus? Que aquele lugar seria todo destruído. Vimos lá em Mateus 24 um pedaço, mas ali o Senhor anunciava as destruições que haveriam sobre Jerusalém. E que aquele lugar não ficaria pedra sobre pedra. E a partir do momento em que esse véu é rasgado, o verso 51 continua dizendo assim, o véu foi rasgado em duas partes. E quando o versículo começa dizendo naquele momento, olha lá, NVI, naquele momento. A expressão no grego que está lá é uma expressão de que, se você estivesse assistindo o filme está te mostrando aqui. De repente o filme fecha aqui e abre aqui. É isso o que o texto está te mostrando. O autor está tirando os seus olhos da cruz e levando você lá para o templo, porque está acontecendo obra de Deus. O Senhor se levanta do seu trono, meu irmão, e se movimenta. Lembra da ira do Senhor, os céus em trevas, agora o rasgar daquele véu, meus irmãos. Leia aí comigo o verso 21 então. Naquele momento o véu rasgou-se em duas partes de alto a baixo e a terra tremeu, as rochas se partiram. Dois textos rápidos, coloca aqui para mim, porque o tempo é avançado. Zacarias 14, versículo 4. Olha a ação de Deus, versículo 4 de 14. Naqueles dias, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, a leste, e o monte se dividirá ao meio. O monte inteiro, meu irmão, foi rachado, um monte. Você já tentou pegar 3, 4 folhas de papel e rasgar? Conseguiu? Pega 5, pega 6, vai chegar uma hora que você não dá conta. O poder de Deus racha um monte inteiro ao meio, de leste a oeste formando um grande vale. Metade do monte será revolvido para o norte e a outra metade para o sul. Depois de lermos Zacarias, agora vá para Naum, capítulo 1, verso 6. Naum, antes de Abacuque. Quem pode resistir à sua indignação? Quem resiste à indignação de Deus? Quem pode suportar o despertar da sua ira? Percebe as palavras, meus irmãos? Ira, indignação.
Quem pode suportar? O seu furor se derrama como fogo, não é mais água. Pedro vai dizer que os elementos serão queimados, derretidos com fogo. O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. E o que acontece aqui no versículo 51? Em seguida, voltando então lá para Mateus, verso 51, a terra tremeu e as rochas se partiram. E aí, meu irmão, aquilo que é a morte já se manifesta em vida. E a morte de Jesus imediatamente manifesta a vida. Verso 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Meus irmãos, é o triunfo do Senhor Jesus naquela cruz. É a vitória da vida sobre a morte. É agora, meu irmão, a minha e a sua vitória em Cristo Jesus. E que já de imediato se manifesta como um grande aviso para aqueles que rejeitam o Filho de Deus. A ira do Senhor se manifesta. E aquele lugar começou a ser destruído, rochas foram quebradas naquele lugar. E aquilo, meu irmão, é manifestação da indignação de Deus. E é o começo de um período chamado últimos dias, pelos quais nós vivemos hoje. Como disse aqui a Pri na vigília, nós fomos levantados para anunciar a volta de Cristo. E esse dia vem, meu irmão, e Ele virá, como cantamos aqui, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Glória a Jesus. Sabe, meus irmãos, Isaías capítulo 53, versos 5 e 6, e com isso estamos encerrando. Isaías 53, versos 5 e 6, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O Senhor Jesus é o Rei que não foge. O Senhor Jesus é o Rei que entregou a sua vida por mim e por você. O fio vermelho fala, através de Isaías, aqui, mais características do servo sofredor. O Rei nós já conhecemos, glória a Deus por isso. Agora a pergunta que fica, meu irmão, é você, súdito do Senhor Jesus. Você caminha como quem anda cercado? Sabe, existem aflições na vida da gente que cercam, não é? Assim como ali em Jerusalém, ela foi cercada, e por 2 anos, 2 longos anos, meus irmãos, nada entrava, nada mudava, aquela era a realidade, aquela opressão, dormia e acordava com aquela pressão na orelha, e o risco de uma invasão, e aquilo todo santo dia, sendo consumido e digerido até que o rei foge. Alguns de nós têm vivido pressões parecidas, seja de saúde, seja de problemas de qualquer sorte financeira. Se você está cercado, meu irmão, ou se vê cercado, hoje eu quero te lembrar que o teu rei não foge. Zedequias não fugiu e abandonou você. Aliás, Zedequias fugiu e abandonou você. Mas o verdadeiro e soberano rei, o rei de toda a glória, este não. Mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as tuas mazelas, foram aquilo que moeu o Senhor Jesus naquela cruz. E por isso, nessa noite, eu peço a você que se coloque de pé, em nome de Jesus.